Oi, gente, eu sou a Ana Luísa, aqui do Imid Books. Espero que esteja tudo lindo aí com vocês. Se tu é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu vim conversar com vocês sobre um dos meus gêneros preferidos, que são os romances históricos, e vim aqui dar algumas indicações dos meus romances históricos preferidos. Os romances históricos são livros que eu sempre gostei muito, desde muito nova. É um gênero que sempre me chamou muita atenção. Talvez por eu gostar tanto de história, né? Eu tenha gostado tanto desse gênero desde muito cedo. Então eu resolvi fazer um vídeo especial para os livros, né? Meus livros preferidos do gênero de romance histórico. E explicar um pouco mais o que é isso, que muita gente ainda confunde com romances de época, né? Mas antes de eu começar a mostrar os livros, explicar um pouco mais, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para te não perder nada, curte esse vídeo, manda aí pros teus amigos. Todos os livros que eu citar aqui vai ter link de compra na descrição, e comprando com esses links vocês me ajudam muito e não pagam nada mais por isso. Eu fico muito agradecida mesmo. E comenta aqui embaixo se tu também gosta desse gênero, se tu já leu algum livro desse gênero. Também, por favor, me indique livros para ler dentro do gênero, né, dos romances históricos, porque eu gosto muito e eu estou à procura de novos livros desse gênero para eu ler. Então, gente, eu queria começar falando que romance histórico não é a mesma coisa que romance de época. Eu ainda fiz um post sobre isso, tanto na página do Facebook do canal quanto no Instagram, sobre a diferença, né, do romance histórico pro romance de época. Porque o que acontece? No romance de época a gente tem ali normalmente, né, uma questão de um casal mesmo, nesse quesito do romance, em uma época diferente da nossa. Então, normalmente 1800 e pouco, 1900 e pouco, 1700, alguma coisa. Então, assim, é uma questão de um romance realmente que acontece naquela época, sabe? Então a gente vê, claro, como é o dia daquelas pessoas, como eles se vestiam, como eles passavam o seu tempo, mas é diferente do romance histórico, porque no romance histórico não precisa necessariamente ter um casal ali nesse livro, tá? Não é a questão do romance nesse sentido, né? É um livro histórico, então ele se passa em uma época específica, digamos assim. Por exemplo, temos livros que se passam com fundo na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, na Guerra Fria, sabe? Então, assim, são livros que pegam um momento histórico e é criada uma história de ficção em cima desse momento histórico, entendeu? E não precisa necessariamente ter um casal ali. Quando eu mostrar agora os livros, né, que são os meus preferidos do gênero, acho que vocês vão entender um pouco mais do que eu tô falando, porque eu sou péssima dando explicações de coisas, quem dirá, né, de gêneros literários. Então, assim, eu não sou nenhuma especialista no assunto, tá? E eu sei mais ou menos pelo que eu já li e a diferença que eu vejo dos dois. Eu dei uma pesquisada, claro, para fazer as publicações também. Vou começar a mostrar os livros para vocês. Tem dois aqui de uma autora que eu gosto muito dos romances dela em um geral, mas eu gosto principalmente dos romances históricos, que é Jojo Moyes, e um deles é O Navio das Noivas. E esse livro aqui, ele vai se passar na Segunda Guerra Mundial. Então, aqui a gente tem aí o fim do conflito, só que as mulheres, né, que se casaram com soldados da guerra durante o conflito, para se reencontrar com eles, elas vão sair de onde elas estão e vão até onde os soldados se encontram de navio. Então aqui a gente tem mulheres que estão ali na Austrália e vão ir para a Inglaterra reencontrar os soldados, reencontrar os seus maridos e algumas os futuros maridos, né, que fizeram aí acordo de casamentos durante a guerra. Algumas nem conhecem os seus maridos ainda. A autora criou 4 personagens fictícias que elas vão entrar nesse navio, que na verdade é um porta-aviões, então eles fizeram meio que um enjambramento para poder levar essas mulheres nesse navio. Então acontece que essas 4 personagens que ela cria, a gente vai ver o dia a dia delas dentro desse navio e como que elas vão chegar até o outro lado, o que vai acontecer com cada uma delas no caminho, como é a relação de cada uma com o seu marido, como é a vida de cada uma, o que elas fazem. Então é um livro que na época eu não sabia que era um romance histórico quando eu comecei a ler. Então eu só fui descobrindo, né, lendo o livro e vendo o que acontecia, pesquisando sobre os acontecimentos.
anos. Então foi um livro que eu gostei muito na época, porque eu li, eu era bem novinha, eu nem sabia o nome desse gênero, mas eu sabia que eu gostava de livros que tivessem a ver com coisas reais, sabe? Então, né, a gente sabe que é um romance histórico porque ele se baseia aí em uma coisa que realmente aconteceu. Esse navio, né, ele realmente existiu. Ele saiu da Austrália e foi para Inglaterra, era um porta-aviões que levou mulheres para reencontrar os soldados depois da Segunda Guerra. E a autora usou isso para criar a história dessas 4 personagens e ela nos mostrou, né, coisas que aconteciam com essas mulheres, como que eram as regras sociais da época, né, para noivas, para mulheres casadas, mulheres que estavam chegando até o marido para se casar por conta de contratos de casamento. Então, assim, é um livro que me ensinou muito. Eu não sabia desse navio, de toda essa história, e assim, aprendi demais com esse livro, por isso que ele é um dos meus preferidos. Outro livro dessa autora também, que é assim, um dos favoritos da minha vida, é Um Caminho para a Liberdade. Olha o tanto de post-it que esse livro tem. Aqui, gente, o que acontece é que teve uma época em que o governo dos Estados Unidos, ele estava meio que contratando algumas mulheres para irem a cavalo com uma biblioteca itinerante para lugares mais remotos, sabe? Para os lugares mais afastados, para levar livros até essas pessoas. Então era uma biblioteca a cavalo mesmo, e algumas mulheres se ofereciam para fazer esse trabalho, ir a cavalo até esses lugares e levar livros, né, acesso aos livros para a população. E aqui a autora criou 5 personagens fictícias para representar isso que, né, realmente aconteceu. Aqui a gente tem 5 mulheres que são apaixonadas por literatura. A gente tem muitas coisas sendo debatidas aqui, principalmente o papel da mulher na sociedade. Tinha muitas pessoas que eram contra essa biblioteca itinerante, que achavam ridículo essas mulheres, né, terem acesso a tantos livros e levarem acesso para outras mulheres, principalmente, porque achavam que isso ia distrair elas dos seus trabalhos domésticos, enfim. Então aqui a autora trouxe muitas, não digo nem críticas, eu acho que ela nos mostrou realmente o que acontecia, sem uma questão crítica ou não, ela nos mostrou o que estava acontecendo ali. E a gente tem aqui mulheres que são muito fortes, a gente vê a violência doméstica, a gente vê o racismo, que se hoje em dia é tão forte, imagina naquela época. Então, assim, é uma coisa que é um livro, digamos assim, não é pesado exatamente, não tem, digamos, cenas pesadas, se for comparar com outros livros que eu indiquei aqui, tá? Mas, ainda assim, é um livro doído de ser lido, foi um livro, assim, que por muitas vezes eu pensava como é que a humanidade, né, chega, não digo nem chegava a ter esse pensamento, porque muita gente ainda tem esse pensamento hoje em dia. E aqui essas mulheres, elas vão lutar contra uma cidade inteira por amor à literatura. É um livro incrível, aprendi muito com ele também. Eu não sabia dessa biblioteca itinerante que tinha acontecido. São coisas, né, que por mais que a gente estude história desde o 5º ano até o 3º ano do ensino médio, a gente não aprende, né? Então, assim, gostei demais. É um dos meus favoritos da vida. Tem uma questão de luta por direitos femininos aqui que é, assim, estridente, gente. Sério, leiam esse livro. Leiam esse livro que é incrível. Eu ainda tô tentando escrever uma resenha dele pra fazer aqui pra vocês, tá? Por isso que não saiu ainda, mas vai ter. Um outro romance histórico que ele pega pra um outro lado agora é o Príncipe Drácula, da Karen Maniscalco. Esse aqui é o 2º livro da série Rastros de Sangue. O primeiro é Jack o Estripador, só que eu resolvi mostrar o 2º porque eu acho que, da minha percepção, ele tem uma carga histórica um pouco maior, digamos assim, do que Jack o Estripador. Essa série aqui, ela é uma série histórica porque ela é toda baseada em histórias reais de serial killers, sabe? Então, o primeiro é sobre o Jack o Estripador e o 2º é sobre o Príncipe Drácula, que, pra quem não sabe, né, pra quem não conhece, o Drácula de Bram Stoker, ele foi inspirado em Vlad Drácula III, que era um conde, se eu não me engano, era um conde que ficou como príncipe ali da Pensilvânia e tal. Ele ficou no castelo que se encontra na Romênia e ele ficou meio que príncipe daquele lugar por um tempo. Se vocês quiserem, um dia eu faço um vídeo só sobre isso, porque já tem resenha de Drácula aqui, né? Eu faço um vídeo só sobre essa questão aí. Mas, né, foi inspirado nesse Vlad Drácula III, que tinha comentários acerca dele e tudo mais, que fez com que, né, Bram Stoker se inspirasse nele para escrever o livro do Drácula. Então,
Esse livro aqui, ele vai se basear na história tanto do Vlad Draco quanto no livro Drácula, na história, né, do livro Drácula. E aqui a gente tem uma menina ela vai estudar medicina forense, e se eu não me engano, isso aqui é no século XVIII, se eu não estou enganada. Então, assim, ela é a única mulher da escola de medicina. E essa escola é no Castelo da Romênia, onde o Vlad Drácula III morava, sabe? Então, assim, é um livro que já começa com essa pegada um pouco mais sombria. Eu li ele no Halloween do ano passado, gostei muito, muito. Eu até aconselho a ler esse livro antes de ler o livro Drácula do Bram Stoker. Pra mim fez uma diferença muito grande. Até porque foi nesse livro que eu aprendi tudo isso, de que o personagem tinha sido inspirado e tudo mais. E aqui ela vai se inspirar nessa figura, né? E digamos, esses comentários acerca disso, como que funcionava a aldeia na época, o pensamento das pessoas, as superstições dos cidadãos ali, né? Então, assim, é um livro que me mostrou muita coisa dessa parte um pouco mais sombria da Romênia do que eu tava esperando. Porque eu achei realmente que era um livro que, tipo, era um negócio bem fictício, sabe? Sobre a história do Drácula, do vampiro que a gente conhece. Só que não, é inspirado numa figura de um homem, que realmente, né, ficou conhecido por ser uma pessoa aí meio macabra. Então, assim, foi um livro que me ensinou também sobre essa questão, que eu não conhecia essa história. Então eu fiquei conhecendo a partir desse livro. E não só isso, o livro fala de muitas outras coisas. Aqui a nossa protagonista, ela é muito à frente do seu tempo, né? Não só por ela estudar medicina forense, mas pela questão dela lutar por, digamos assim, pelos direitos femininos, no quesito de que o livro ele não foca no relacionamento, tem um relacionamento aqui, mas ele não foca nele, ele foca na trajetória dessa personagem e também na questão histórica do livro mesmo. E é uma investigação, né? Tem alguém, isso eu tinha que ter falado nisso, né? Mas tem alguém tentando se passar aí pelas questões macabras de Vlad Drácula III e ela vai investigar juntamente com seu amigo isso tudo que tá acontecendo dentro da escola de medicina e nessa aldeia ao redor aí do castelo da Romênia, onde ele morou. Então, assim, é um livro ótimo se tu gosta de coisas assim mais góticas, mais sombrias. E é um livro que também traz essa carga histórica que nos ensina muito. Eu acho muito interessante esses livros que têm personagens que são à frente do seu tempo, porque assim como tinha, né, muitas mulheres e homens que simplesmente aceitavam o que era dito ali e aceitavam como plenamente certo, tinha pessoas que lutavam contra aquele sistema que com certeza não era justo, sabe? Tanto que se não tivesse ninguém lutando por aquilo, hoje em dia a gente ainda seguiria as mesmas regras, o mesmo jeito. Então, assim, eu gosto muito dos livros que trazem personagens com esse outro tipo de pensamento, porque nos mostra também que, né, as pessoas não estão ali alienadas e nós mesmos, no nosso tempo, a gente tem que pensar, né, o que pode melhorar, o que é certo e o que não é certo, que acontece no nosso cotidiano. Então, eu gosto muito de quando é retratado esse tipo de personagem. E outro livro que tem essa pegada, assim, também, é Livre para Recomeçar, da Paola Alexandra. Esse aqui é um romance histórico nacional, e ele se passa no Brasil. Esse aqui ele também tem uma pegada um pouco mais de romance de época, mas pra mim ele foi muito mais histórico do que de época, porque aqui a gente tem a Anastácia, ela é casada e tudo mais, mora em Paris com o seu marido, só que ela vive num relacionamento extremamente abusivo, e isso é outra coisa também. Nos romances de época, eu já vi outros livros retratando, mas digamos que foi a minoria, sabe? A grande minoria que retratou questão de abuso e relacionamento violento nos romances de época. E aqui ela vive esse relacionamento que é muito ruim, onde ela tem que, né, se cobrir toda para não mostrar os rostos que tem no seu corpo e coisas assim. Então, acontece um negócio X ali, que eu não vou dizer o que é pra não dar spoiler, mas ela acaba em um hospício aqui no Brasil, depois que ela descobre umas coisas aí.
E daí, outra coisa acontece, que eu também não vou dizer, e ela se vê com uma oportunidade de recomeçar. E aí ela vai ver o que, que ela vai querer fazer da vida dela, quais são as escolhas dela, e vai repensar tudo que ela já tinha feito da vida dela até então. Esse livro, ele traz muita carga histórica brasileira, porque esse hospício, ele realmente existiu. Hoje em dia tem uma faculdade em cima dele, uma universidade, e dentro da própria universidade tem, tipo, o pátio ali da universidade, ela é o pátio onde as mulheres iam, que nem tem nas prisões, eu não lembro o nome agora, mas que nem tem nas prisões, tinha nesse hospício, e as mulheres que eram presas ali eram mulheres que negras, que não queriam ficar com o seu senhorio. Tinha mulheres que desobedeciam os maridos, então elas passavam por torturas ali para tentar curar, digamos assim, a doença, né, que elas tinham. Então, é um livro muito triste, mas ao mesmo tempo é um livro muito libertador, porque ele ensina muita coisa pra gente. Tem uma carga histórica sobre a escravidão aqui que é muito forte, e a questão indígena também, porque o nosso protagonista masculino aqui, ele é filho de uma índia, né? Então, assim, é uma coisa muito, muito incrível o que a autora fez aqui. É um dos meus livros preferidos da vida. E eu acho que é muito válida a leitura dele, porque realmente, assim, ele me ensinou muito mais sobre a história do Brasil do que muitas aulas de história que eu já assisti, entendeu? Então, realmente é um livro muito tocante, tem um final incrível, tem um romance muito fofo e nos ensina muito. Outro também que, na verdade, ele é completamente romance de época, mas pra mim ele teve uma pegada histórica muito forte. Isso fez com que ele fosse um dos melhores romances de época que eu já li até hoje, que é Um Cavaleiro a Bordo, da Julia Quinn. Esse é o terceiro livro da série Os Roxby. Esse livro aqui, se eu não me engano, quando esse vídeo sair já vai ter série dele aqui, a série dele. Já vai ter resenha dele aqui, então eu vou deixar nos cards pra quem quiser ver. E esse aqui, gente, ele vai falar de um homem que ele é um corsário. Os corsários, né, eram piratas contratados pela coroa pra, né, fazer as suas partes ali, pra fazer as entregas e tal de coisas que eles não queriam que outras pessoas fizessem ou tivessem nas mãos e coisas assim. Então aqui ele é o capitão de um navio de corsários e a nossa mocinha vai acabar dentro desse navio por vários fatores, né? Ela vai acabar lá, eles vão ter que dividir a cabine, gente, é tão fofo. Eles vão ter que dividir a cabine do capitão e ela vai ter que ficar nesse navio durante um tempo, porque eles estão indo a Portugal com esse navio para entregar algumas coisas. Ela não sabe que eles são corsários, ela acha que eles são somente piratas. E eu aprendi muito nesse livro também, porque ele narra as fachadas das cidades de Portugal. Ele tem uma descrição muito incrível. Ele fala aqui também que os personagens, né, eles pensam que daqui a um tempo o ser humano já vai estar viajando por aí, voando em máquinas voadoras. É um livro, assim, que eu achei muito incrível por toda... Simplesmente por se passar em um navio pirata, um navio de corsários, eu achei isso muito original e muito incrível de ser retratado, de nos ensinar, de nos mostrar como aconteciam as coisas no navio. Aqui, o nosso protagonista masculino, ele explica como as coisas funcionam dentro do navio, ele ensina como funciona a hierarquia, essas coisas assim. Então, né, uma coisa assim muito legal da gente aprender, né, sobre essa outra parte da história, que eu não sei pra vocês, mas pra mim nunca foi muito comentado, muito ensinado. É um livro muito legal, principalmente eles fazendo bolinho frito em Portugal. E eles até comentam sobre as Américas aqui, que tem um outro navio que está indo aportar em Salvador e tal, que é uma terra, né, pouco conhecida. Então, assim, é um livro também que me ensinou muito e que eu tava esperando que ia ser só mais um romance de época clichê e na verdade foi muito mais do que isso. E o último livro, gente, ele já tem resenha aqui no canal, tá? Eu vou deixar nos cards. É outro livro que, assim, me tocou demais, que é Eutituba, Bruxa Negra de Salem, da Maryse Condé. Esse livro aqui, ele não é muito grande, ó, só que aqui ele vai nos ensinar sobre as bruxas de Salem. A Tituba, ela realmente existiu, ela era uma mulher negra, né, escrava, e ela era ali escrava de uma família e tal, e acontece que essa família, né, que tá morando ali na aldeia de Salem,
começa a acontecer algumas coisas nessa aldeia e as pessoas começam a vincular isso à bruxaria. Então, muitas mulheres naquela época foram a julgamento por conta disso, por conta dessas, digamos assim, dessas denúncias que estavam sendo feitas, e a Tituba também foi. A autora traz aqui o próprio julgamento, né, que ela encontrou da Tituba, o que foi dito nesse julgamento, o que aconteceu, do que ela estava sendo condenada. É outro livro também que fala muito do papel da mulher, né? O que era o motivo, assim, que fazia com que a mulher fosse condenada por bruxaria, né? Então aqui o livro traz muito disso. A Tituba, ela não tem, digamos assim, documentos da vida dela, então a questão da vida dela, onde ela nasceu, o que ela fez depois, a autora criou, então ela criou uma história para Tituba baseado no julgamento, né, que ela encontrou, nos documentos do julgamento que ela encontrou. E muitas mulheres foram queimadas na fogueira naquela época por serem condenadas bruxas. A gente não pode esquecer da nossa história, né, porque eu ouvi essa frase recentemente que diz que pessoas que não sabem de onde veio não sabem para onde vai, né? A gente não pode esquecer da nossa história para saber que rumo tomar e como fazer para não deixar aquilo ser o nosso cotidiano novamente, né? Que, né, eram coisas terríveis que aconteciam e a gente não pode deixar se repetir. É por isso que eu acho que os romances históricos precisam ser mais propagados, porque o povo que não sabe de onde veio não sabe para onde vai, né? Então a gente tem que saber, sim, a nossa história, o que aconteceu com a gente, por que estamos aqui hoje, porque eu, né, Ana Luísa, tenho os direitos que eu tenho, quem lutou por eles, quem fez que isso acontecesse. Porque uma coisa que a gente não pode deixar é regredir, né? E por último, tem um conto que agora que me veio na cabeça falar pra vocês, mas ele tava até gratuito na Amazon um tempo, foi assim que eu li ele, é um e-book, que é 1692. É um conto que é baseado em uma história real de uma mulher que foi queimada na fogueira acusada de bruxaria aqui no Brasil, em 692, né, que aconteceu todo o julgamento de Salem e tudo mais. Então, é muito válido ler também, para saber os motivos, né, que levavam, né, condenar as mulheres a isso. Então, foi um conto muito tocante que me deixou de queixo caído, eu não tava esperando ficar tão impactada. Mas então, gente, isso são, né, no geral, os romances históricos são os meus preferidos, os que eu acho que é muito válido ler, que me ensinaram muito. É um gênero que eu acho que tem que ser, né, mais propagado, mais falado, mais comentado, mais indicado, porque é um gênero que a gente não pode deixar apagar. Eu espero realmente que nunca se apague, porque pra mim é um dos gêneros mais importantes pra minha formação de leitora, e eu acho que, né, pra humanidade no geral, é um dos gêneros mais importantes. Porque a gente tem que saber de onde a gente veio pra saber pra onde a gente vai, né? Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo.